Olá, amante dos livros, olá, estudante para o vestibular, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está comigo no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer as obras literárias clássicas da língua portuguesa. Agora vamos para a sexta e última parte da nossa análise de Angústia, livro regionalista de Graciliano Ramos, publicado no ano de 1936. Se você não assistiu às partes 1, 2, 3, 4 e 5, por favor, assista a elas na ordem, clicando nos links aqui abaixo. Elas são importantes e sequenciais para que você possa acompanhar essa parte final. Perfeito? Vamos lá. Dando sequência ao que eu fiz na parte 5, eu escolhi mais passagens marcantes do livro, agora da metade final, para comentar com você quais momentos dessas passagens, essas partes se apresentam, já partindo do pressuposto que o Luís da Silva não estava mais com a Marina. Então, daqui para frente, o Luís já tinha sido trocado pelo Julião Tavares, a Marina já estava de namorado novo e o Luís já estava de chifre novo. Ele já estava bem bravo, bem assim, pé da vida mesmo com o Julião Tavares, com a Marina e com a situação toda. E aí começa a desenvolver dentro de si um sentimento de vingança. Vingança barra justiça. Porque pela lógica do livro, o Julião Tavares é um personagem tão odiável que na verdade o que acontece não é uma vingança, é uma maneira de fazer justiça a tudo aquilo que ele fez, não só contra o Luís, mas contra a Marina e contra outras moças ou outras pessoas. Então, dentro da ótica do livro, a morte que vai se desenhar para o Julião Tavares é justa. Obviamente que criminosa, mas justa para a visão do narrador, para a visão do Luís da Silva. Certo? Então vamos a essas passagens. Até ser trocado pelo Julião Tavares, o Luís da Silva tinha, pelo Julião, um desprezo ligado à condição burguesa do herdeiro lá do armazém de secos e molhados. Então o Luís achava o Julião chato, nojento, cheio de empáfia, um rato gordo, um reacionário católico, mas não tinha sido ferido diretamente na sua honra, nos seus brios. Quando a Marina trai o Luís, é pega transando com o Julião Tavares e troca o Luís pelo Julião, aí a coisa é direta, aí a flecha vem no coração e o Luís da Silva é atingido na sua honra e começa a desenvolver um ódio pelo Julião Tavares muito forte, que gera um desejo de vingança. Só que esse desejo de vingança ele não vem pronto. Ele é, digamos assim, cozido em fogo muito brando. E qual é o perigo desses desejos de vingança cozidos em fogo brando? É que quando eles aparecem e quando eles crescem, eles se tornam irrefutáveis. Ninguém consegue frear esse desejo. Ele vai crescendo, como se fosse uma doença se espalhando até a hora que ela explode. É o que acontece. Ele começa a ter mais ainda nojo, mais desprezo, mais asco por aquela figura do Julião Tavares. A voz oleosa de Julião Tavares começava a perseguir-me, aliás, continuava a perseguir-me. Era como se ele estivesse diante de um aparelho de rádio ouvindo língua estranha, distanciava-me. As palavras gordas iam comigo. Umas chegavam completas, outras alteravam-se, ruídos confusos e vogais indistintas. Necessário dar cabo daquela voz. Se o homem se calasse, minhas apoquentações, ou seja, meus incômodos diminuiriam. Então, esse incômodo, não, chega, preciso parar. Necessário dar cabo daquela voz. E como dar cabo daquela voz? Dando cabo do dono da voz. Quem era o dono da voz? Julião Tavares. Como dar cabo de Julião Tavares? Matando-o. E aí vem a ideia de Luís da Silva de vingar-se. Vou matar o Julião Tavares. Ele começa a mastigar devagarinho essa ideia, até que num desses delírios, nesses devaneios dessa voz oleosa, dessa perseguição, dessa confusão mental, ele imagina o Julião Tavares enforcado. E ele começa a perseguir, então, de maneira muito obcecada a ideia do enforcamento. Eu preciso enforcar Julião Tavares. Só que era só uma ideia. Ele não tinha instrumento para isso. Ele não tinha uma corda e ele não tinha plano de como ele ia conseguir chegar no Julião Tavares e enforcá-lo e, obviamente, se safar disso. Mas essa ideia ficou ali, crescendo, fermentando, até uma hora que a gente vai ver
o pão explode da forma. Mas vamos seguindo. Aqui é a questão da gravidez da Marina. Julião Tavares, de repente, some. Cadê o Julião Tavares? Ele vinha aqui, trazia comida, trazia presentes, trazia as bebidas, vinha com as caixas do Empório da Tavares e companhia, e de repente não mais. E aí começa aquele zum, 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 rumores dali, daqui, diminui, ninguém fala nada, um silêncio. E o Luiz ali, né? Só de olho, lembra? Ele tinha o camarote, ele conseguia do jardim dele, do quintal, ver a casa da Marina. E um belo dia ele observou a Marina entrando no banheiro devagar, assim, meio tonta, enjoada, tirando a roupa com lentidão, se movimentando com uma dificuldade que não era comum a uma mulher jovem como ela. De repente ela cuspiu, vomitou tal, lavou as mãos na torneira, Virgem Nossa Senhora. Quando ela falou isso, ele olhou e falou, bebê a caminho. Marina estava grávida. Marina estava grávida e, nas próprias palavras do Luiz da Silva, com certeza não precisava de mim. Precisava de Julião Tavares, o pai que tinha levado sumiço. Ou seja, comeu e pulou fora. Ele não queria a Marina como esposa, ele queria a Marina como objeto sexual. Já falamos disso, se lembra? Então, queria a Marina como objeto sexual. Percebeu que deu ruim, que ela engravidou. Papai ele não queria ser. Não tinha DNA do ratinho, então Julião Tavares, que além de tudo tinha uma posição social que lhe permitia apontar o dedo para Marina e dizer que era mentirosa, caso isso acontecesse, mas ele sabia que não ia acontecer porque ele, como bom burguês, não ia ser provocado por uma moça pobre e ninguém ia dar nenhuma credulidade a ela. O Julião Tavares simplesmente desapareceu e foi procurar outra, porque ele ia continuar assim, procurando mocinhas pobres e bonitinhas para comer e cair fora. Ele tinha levado sumiço e a Marina estava grávida. E agora, José? Bom, e agora a Marina tinha que falar, foi conversar com a mãe, e nesse momento a dona Adélia se faz de irônica, pudica. Oh, meu Deus, sabe aquele emoji do WhatsApp? Dona Adélia faz, oh, meu Deus, que horror, filha da minha alma, santo Deus, valha-me Nossa Senhora do Amparo. E a Marina vai ficando putaça com a mãe. Que Deus, que Nossa Senhora, que nada! Gritou Marina, reduzindo a cacos as lamúrias e a religião da mãe. De quem é a culpa? A senhora não sabia? Para quem finge que não sabia, a senhora sabia. E aí a dona Adélia continua na posição, meu Deus, criar uma filha por tantos anos, passar a vida sonhando com a felicidade dela, e de repente uma desgraça dessa. Ah, coitadinha, volta a Marina, não via, não sabia, tão inocente, agora já sabe, pois é, escangalhada, rasgada com o filho na barriga. Não faça essa carinha de santa, não. É o que lhe digo, estou mentindo, arrombada, com o moleque no bucho. Não quer ouvir, não? Tapa os ouvidos. Ou seja, mamãe, você tem tanta culpa quanto eu. E nessa vez a Marina tinha o quê? Razão. Porque a dona Adélia, como você já sabe pelo andamento da obra, foi a principal incentivadora da troca. Ou seja, da troca do Luiz da Silva pelo Julião Tavares por dinheiro. Possibilidade financeira, estabilidade, conforto, algum luxo a mais, já que o Luiz da Silva vivia na pindaíba. O Luiz da Silva dava o que a Marina precisava, mas só. Ele não cobria a família de confortos e luxos como o Julião Tavares. Então o Julião Tavares era um bom negócio para a dona Adélia. Podia não ser um negócio ruim para a Marina, mas era um negócio melhor ainda para a mãe, que se beneficiava, ia à cola da filha e se beneficiava do genro. Então, sabendo de tudo isso, a dona Adélia meio que empurrou a Marina para o Julião Tavares. E, quando ela engravida e Julião vai embora, a mãe se faz de inocente, de, oh meu Deus, coitada de mim, eu não sabia de nada. E a Marina fica doida com a mãe. Só que a gente sabe também que essa loucura toda da Marina com a mãe, essa briga, não resolve, porque no fim a pressão social acaba vencendo e a Marina aborta. Como você já viu no nosso encontro sobre os temas transversais do livro, a Marina é levada a uma parteira / aborteira que retira dela o filho que ela esperava, e o filho de Julião Tavares não nasce, para raiva e alívio do Luiz da Silva.
raiva pelos valores tradicionais, alívio por não ver um filho de Julião Tavares no mundo. Depois do aborto da Marina, a vontade do Luiz da Silva de acabar com Julião Tavares, de matá-lo, e agora já com a questão da forca muito bem resolvida, era enforcamento mesmo, aumenta exponencialmente. Ele começa a ter uma paranoia, um desespero, assim, uma síndrome de eu preciso matar o Julião Tavares enforcado. Isso passa a poluir, a tomar todos os pensamentos do Luiz de uma maneira desesperadora. Até o momento em que você também já viu, aparece lá o seu Ivo, velho, bêbado, com uma corda. Ele vai lá para almoçar, ele está velho, bêbado, meio pelado, cansado, passa na casa do Luiz, a Vitória faz o almoço e meio que como recompensa ele bota uma corda em cima da mesa. O Luiz acha muito estranho uma corda, mas quando ele fala uma corda, é isso. Sem saber, aquele homem pobre, embriagado, velho e esfarrapado, dá ao Luiz o instrumento que ele precisava para transformar aquela ideia obsessiva, aquela obsessão quase paranoica de enforcar o Julião Tavares em realidade. Porque se era uma obsessão paranoica pela falta de instrumento, agora o instrumento existia. Agora o Luiz da Silva tinha a corda e poderia muito bem enforcar o Julião Tavares. Eis que o Luiz da Silva começa a persegui-lo desesperadamente no final de tarde e noite. Ele sai andando à caça do Julião Tavares e vai perseguindo no desespero. Ele vê o Julião Tavares indo a um outro bairro pobre, indo na casa de uma outra mocinha, fazendo o mesmo que ele tinha feito com a Marina. Sente ele, Luiz, pena da moça, porque sabia que a moça ia ter o mesmo destino, que o Julião Tavares ia lá, fazia a corte, mas que ele ia lá só para pegar, para ter sexo, e quando ele tivesse sexo, tudo bem, se a moça engravidasse, ele ia cair fora, e ele fica pensando quantas outras Marinas ou mocinhas assim haveria, isso aumenta o desejo de vingança, e ele começa a perseguir o Julião Tavares pela noite de Maceió. Ele começa a persegui-lo, ele toma o bonde junto com o Julião Tavares, ele vai atrás dele desesperadamente, levando consigo a corda. A corda está já com o Luiz da Silva, porque ele decide que daquela noite não vai passar. Agora Julião Tavares caminhava no escuro depois de ter abraçado a mocinha sardenta, essa outra que ele já pegava após Marina. Ia deitar-se, arrumar talvez uns versinhos indecentes a respeito de segredos de alcova, ou seja, segredos íntimos. Julião Tavares era uma sombra, sem olhos, sem boca, sem roupa. Sombra que dissipava na poeira de água, uma vez que eles andavam inclusive à beira-mar. A minha raiva crescia, raiva de cangaceiro emboscado. Anos 20 e 30 no Nordeste, época do cangaço, Virgulino Ferreira, o Lampião, os justiceiros do sertão. Então, a figura do cangaceiro emboscado, ela casa muito com a figura aqui do Luiz da Silva, que se vê como um justiceiro. O que ele iria fazer com Julião Tavares era justiça, ele iria prevenir o mundo de ter um Julião Tavares, até que ele consegue. Retirei da corda o bolso e em alguns saltos estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isso é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem e minhas mãos apertadas afastaram-se. Uma alegria enorme encheu-me, ele ficou feliz, ele sentiu assim o seu corpo em êxtase, tanto que ele nem sentiu a mão sendo machucada pela corda, os mergulhos que meu pai me dava no Poço da Pedra, a educação dura do pai, os castigos, a palmatória de mestre Antônio Justino, o professor da escola que o feria, os berros do sargento, a grosseria do chefe da revisão, a impertinência macia do diretor, tudo virou fumaça. Veja que ele jogou, ele canalizou naquele ódio da forca tudo aquilo que o incomodava. E tudo aquilo que o incomodava virou nada pelo prazer de matar enforcado Julião Tavares. Julião Tavares estrebuchava. Ele estava enforcado, ele agonizava. Tanta empáfia, tanta lorota, tanto adjetivo besta em discurso estava ali, amanhecando, vencido pelo próprio peso, gordo, caindo, enforcado, esmorecendo, escorregando para o chão coberto de folhas secas, amortalhado na neblina. Com os diabos! E morreu. Morreu Julião Tavares. Justiça, vingança, mas sobretudo, para a ótica do livro, justiça. O homem que representava a empáfia,
a mentira, a lorota, o engodo, a enganação, a traição, a deslealdade, o homem que desvirginava moças inocentes até engravidá-las e depois cai fora, o homem que fez Luiz da Silva perder os seus brios por perder a sua mulher, o homem que fez Luiz da Silva ser corno, esse homem agora estava morto, enforcado, estribuchando, e toda a força dele estava reduzida a nada. Luiz da Silva teve tanto prazer que, como eu disse, ele nem percebeu as mãos feridas e o cansaço. Só que quando ele voltou para casa, ele voltou passando mal, em desespero, porque ele não era um criminoso. Ele cometeu um crime, mas ele não era, pela ótica da obra, um criminoso. Ele era alguém que fez justiça, mas ele ficou tão mal que ele passou um mês na cama, tendo febres homéricas, não conseguindo comer, mal conseguindo levantar-se. E é quando ele consegue se levantar que a obra começa. A obra termina com a morte do Julião Tavares e começa com ele conseguindo se levantar e retomar a vida normal, achando-se livre do Julião Tavares, mas tendo o fantasma daquela cara balofa, ainda assim, o importunando, o incomodando, o angustiando. E aí, o título do livro, Angústia. Tudo para o Luiz era uma angústia, tudo era desespero, nada se consumava. Nem os amigos, nem o amor, nem a vingança. Porque a vingança foi um fato, mas continuou como uma memória tormentosa e angustiante para todo sempre. Você sabe que essa série sobre angústia foi uma parceria da Almada Consultoria com a Passatempo Educativo, a Passatempo AMA-OCIP, que desenvolve projetos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, artes, língua portuguesa, literatura, com crianças e adolescentes de escolas públicas daqui de São Paulo e de outros estados do Brasil. Uma instituição seríssima, da qual eu tenho a honra de ser voluntário há 21 anos, desde a minha época de recreação e lazer. Por favor, acesse passatempoeducativo.org.br, conheça o trabalho da SOCIP, apaixone-se você também e faça contato para dar a sua colaboração ou para ser um voluntário. O Carlos e a equipe da Passatempo vão recebê-lo muito bem e eu, muito feliz com a parceria, agradeço a oportunidade de continuar com a Passatempo e espero seguir por muitos anos. Espero também que você tenha gostado dessa série de 6 vídeos, preparada com muito carinho e muita vontade de que você também siga apaixonado, como nós, como eu, pela literatura brasileira, pela literatura em língua portuguesa. Conheça as outras playlists do canal, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, de comentar, de compartilhar, esse engajamento ajuda muito a gente. Inscreva-se e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Sugira outras pautas, outras obras ou envie suas dúvidas no nosso e-mail almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. A gente está sempre por aqui, pelo menos uma vez por semana, quartas-feiras às 20 horas, vídeos novos para você. Um grande abraço e até já!